Pai amado, Senhor querido, felizes estamos, Pai, por mais essa oportunidade de aqui estarmos reunidos, recebendo todas essas bênçãos que caem sobre nós, envolvidos pela luz do Teu amor. Vamos então, elevando os nossos pensamentos a Deus, nosso querido Pai, acompanhar a prece inicial que será feita pelo nosso irmão Luiz. Com os nossos olhos fechados, pensamento elevado a Deus, nosso Pai. Vamos agradecer a Ele a oportunidade de estarmos aqui nesta casa bendita para mais uma manhã de aprendizado. E que a espiritualidade que já trabalha nesse local desde as primeiras horas do dia envolva a nossa palestrante Kátia no ensinamento desta manhã, e que todos eles permaneçam conosco, não só por hoje, mas por todo sempre. Que assim seja. Bom dia a todos. E mais uma vez nós aqui nos encontramos, felizes, gratos, por tudo que já recebemos até aqui. Fomos recebidos com todo carinho pela espiritualidade, desde os primeiros momentos em que aqui adentramos. Tem alguém vindo na casa pela primeira vez? Sejam muito bem-vindos, que seja a primeira de muitas vezes. A nossa casa, antes da palestra, todos os dias de palestra, agora terças-feiras às 19 horas e aos domingos às 10 horas, realiza a nossa sustentação. Então, nós todos os dias damos 2 recadinhos. O primeiro é um convite para essa sustentação, que é realizada todos os dias de palestra. A sustentação é um evangelho que nós realizamos aqui para a sustentação de todos os trabalhos da casa, dos trabalhadores. Não que a casa não esteja sustentada, a espiritualidade sustenta e prepara a casa, mas para que a gente também possa estar em harmonia para todas as tarefas. Então, nós convidamos a todos os frequentadores que puderem estarem presentes na sustentação. E o segundo recado é do Evangelho no Lar. Todos aqui já implantaram, fazem o Evangelho no Lar? Todos? Quem não implantou, implante o Evangelho no Lar. O Evangelho é uma luz no nosso lar. O Evangelho nos fortalece, nos direciona, nos mantém sustentado, principalmente nesses dias difíceis de nossas vidas. O Evangelho nos mantém firmes e fortes. Quem não implantou, não sabe como implantar, pode procurar qualquer trabalhador da casa e que ele vai explicar, ou participar da sustentação, que foi o primeiro convite, que nada mais é que um evangelho como a gente faz no lar. Então, implantem o evangelho, uns 15 minutinhos por dia, o suficiente, por semana, é o suficiente. Não deixem de implantar, vamos convidar Jesus para estar em nosso lar. E agora, passando a palestra para a nossa palestrante da manhã, a Kátia. É uma trabalhadora da casa, bem ativa, uma amiga querida de todos. E ela trouxe para a gente hoje o ensinamento. O tema é Bem-aventurados os misericordiosos. Então, que nós possamos emanar muitas energias positivas, envolvê-la com todo carinho, absorver todos os ensinamentos que ela trouxe para a gente nessa manhã. Que Deus te ilumine. Que a luz do nosso Mestre Jesus possa envolver a cada um de nós nesse instante, nos fortalecendo, nos amparando, para que possamos absorver todas essas energias que a espiritualidade de luz nos traz nesse momento, para que possamos sair daqui hoje melhores do que quando entramos. Que assim seja. Bom dia a todos.
Pode melhorar. São poucos, eu sei, é mais difícil, mas está um dia lindo lá fora, não está tão quente, está gostoso, né? Vamos começar esse dia com uma energia boa. Bom dia a todos. Bom dia. Nossa, são tão poucos, mas a energia é tanta, né? É muito gostoso isso. Vocês não fazem ideia como é bom sentir isso. Que a gente chega aqui meio tremendo, assim. Ainda mais quando a colega vem e fala assim, é uma trabalhadora antiga, e a gente lembra, fala, não, meu Deus, né? Esses cabelos pintados aqui para disfarçar isso. Ela vem e fala que é antiga, não adianta. Mas vamos lá. Eu vou, antes de começar a falar sobre o nosso tema de hoje, eu vou convidar vocês. Está todo mundo me ouvindo aí atrás, tá bom? Convidar vocês a fazer comigo a oração que Jesus nos ensinou, para que a gente possa fazer uma reflexão depois a partir dela. Tudo bem? Então, Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Que assim seja. Essa oração foi a única oração que Jesus nos deixou. Ele não nos ensinou a orar como faziam lá na época em que ele esteve aqui, os fariseus, nas praças, nas sinagogas, aquelas orações de horas a fio, não. Ele nos ensinou uma oração pequena, mas que ali tem todos os ensinamentos que nós precisamos. E a gente vai pegar hoje só um trechinho dela para estudar, porque se a gente fosse falar da oração do Pai Nosso, a gente poderia ficar aqui dias e dias em cada frase dela. Nós vamos começar falando sobre perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. O que nós fazemos quando nós dizemos essa frase? Quando nós elevamos o nosso pensamento a Deus para falar isso para Ele. Perdoai, Senhor, os nossos erros, as nossas ofensas, assim como, na medida em que nós perdoamos. Ou seja, nós estamos colocando ali uma condição para que Deus nos perdoe. Que nós tenhamos perdoado aquele que nos ofende. E esse ensinamento, eu ouso dizer que é um dos ensinamentos mais repetidos por Jesus ao longo da sua trajetória por aqui. Porque nós temos, além de ter Ele no Pai Nosso, nós temos Ele nas bem-aventuranças, quando Jesus chegou lá no Sermão do Monte e nos falou todas as bem-aventuranças, né? Bem-aventurados os aflitos, bem-aventurados os puros de coração, bem-aventurados os mansos e pacíficos, enfim. Dentre aqueles ensinamentos todos, Ele nos colocou, bem-aventurados os misericordiosos, porque obterão misericórdia. E quando a gente fala de misericórdia, se a gente for analisar o sentido da palavra, no dicionário até copiei aqui para a gente ter uma noção, ele fala que é o sentimento de solidariedade, de compaixão com o sofrimento alheio. E o ato concreto de manifestação desse sentimento é o perdão, a indulgência, a clemência. Então, quando Jesus nos fala, bem-aventurados os misericordiosos, porque eles obterão misericórdia, Ele está repetindo aquele ensinamento lá do Pai Nosso. Que nós precisamos ter compaixão, que nós precisamos ter o perdão, que nós precisamos ter a indulgência para com aqueles que erram conosco. Mais uma vez ali, aquele ensinamento da necessidade do perdão. E aí quando a gente vem aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 10, tem vários trechos
das passagens de Jesus, a maioria no Evangelho de Mateus, mas tem algumas também no de João e em outros. E aí eu vou pegar um trechinho aqui que ele fala para a gente. Se vosso irmão pecou contra vós, ide lhe exibir sua falta em particular, entre vós e ele. Se ele vos escuta, tereis ganho o vosso irmão. Então Pedro, se aproximando, lhe disse: Senhor, quantas vezes perdoarei o meu irmão, quando ele houver pecado contra mim? Será até 7 vezes? Jesus lhe respondeu: Eu não vos digo que até 7 vezes, mas que até 70 vezes 7 vezes. A primeira vez que a gente escuta isso, a gente se apavora, né? Falar 7 vezes 7, 49, 490 vezes eu vou ter que perdoar aquela criatura que me atormenta. E eu vou te falar que não é 490 vezes que você vai ter que perdoar aquela criatura. É 490 vezes que você vai perdoar cada ato que aquela criatura te fizer. Por quê? Porque Jesus não quis nos dar um número. Ele quis nos mostrar que o perdão é infinito. Que nós não temos que ficar regulando o nosso perdão. Para esse eu vou dar porque acho que tudo bem. Não, para aquele não. Não tem. É infinito. Nós temos que perdoar infinitamente. Porque todas as noites, quando nós fazemos lá a nossa oração, ainda que nós não façamos a oração do Pai Nosso, nós estamos pedindo perdão para Deus pelas nossas faltas. Mas a condição, Ele já nos disse qual é. Para que nós perdoamos aquele que nos tem ofendido. Se nós não perdoarmos aqueles que nos ofendem, como que a gente pode pedir perdão para Deus? Com que moral a gente vai pedir perdão das nossas faltas se a gente não perdoa? Coitado daquele que diz, eu não perdoo mesmo. Porque está dando a sua própria sentença, né? Se não perdoa, é porque não quer ser perdoado. E aquele que não quer ser perdoado vai sofrer as consequências de conviver com isso. Logo na sequência dessa passagem aqui de Mateus, esse aqui está no Evangelho de Mateus, capítulo 18, versículo 15, 21 e 22. Logo na sequência, lá no Evangelho de Mateus, a gente tem uma outra passagem que não está aqui, que é a parábola do mau servo, ou do credor incompassivo. E aí ele narra para a gente o seguinte, que um rei chamou um servo que lhe devia 10.000 talentos. Mandou prender aquele servo, sua mulher, seus filhos, que era para poder pagar a dívida que ele tinha com ele de 10.000 talentos. Chamado o servo foi lá, implorou para o rei, falou, perdoa, Senhor, eu te pagarei, mas agora eu não tenho como. E o rei estava num bom dia, né? Era um domingão de sol, contente, feliz da vida. Falou, tudo bem, eu vou perdoar a tua dívida. Pode ir. E aí aquele servo, quando ele saiu dali, ele encontrou um companheiro dele, que lhe devia, não me lembro agora quanto está na parábola, mas acho que uns 400 denários, que era um valor infinitamente inferior àquele que ele devia para o rei. E ele chegou naquele seu irmão e falou, você tem que me pagar o que você me deve. Você me paga agora o que você me deve. E ele falou, meu irmão, por favor, tem compaixão, porque eu não tenho como te pagar agora. Eu vou te pagar, mas eu não tenho condição. Exatamente aquilo que ele falou para o rei. Só que ao contrário do rei, ele se virou para aquele companheiro dele, falou, não, eu quero o meu dinheiro, você não tem? Vou mandar te prender. Chamou os guardas e mandou que o encarcerasse. Porque naquela época não tinha processo, né? Não era tão complicado como é hoje. As pessoas iam para a cadeia porque deviam. E ele foi levado. E aí os outros que estavam assistindo aquilo, olharam, já tinham assistido ele ser perdoado, e olharam aquela cena e falaram, não é possível. Foram até o rei. Falaram, olha, sabe aquele servo que o senhor perdoou?
Ele foi lá agora e mandou o outro para a cadeia, porque devia para ele. Ele falou, ah, é? Então chame ele aqui. Foi lá, mandou buscar de novo. E falou, por que você não perdoou aqueles que lhe devia como eu lhe perdoei? Então agora eu não te perdoo mais. Pode mandar prender e ele vai pagar até o último ceitil. Até o último centavo. E aí a gente para refletir um minuto sobre isso. Não pode nem falar que ele não perdoou porque ele tinha que pagar o rei. Não, ele foi perdoado, ele teve a sua dívida perdoada. Então por que ele não perdoou? E nós fazemos isso o tempo todo, né? A gente não perdoa o outro pelo que ele nos deve, mas nós queremos o perdão. E aí, no livro Parábolas e Ensino de Jesus, Caibar Schutter nos lembra um detalhe aí nessa parábola. No final ele fala que vai ser cobrado até o último centavo. E aí ele nos fala o seguinte, o Caibar Schutter, aquele valor que ele devia para o rei era um valor absurdamente alto. A gente não imagina do que possa ser, mas era um valor absurdamente alto que ele não conseguiria pagar com o seu trabalho na condição de escravo. Nem por uma vida inteira. Então, ele carregaria essa dívida pelas próximas existências. Porque a gente não está falando de dinheiro aí. A gente está falando de dívidas que nós temos, que nós fazemos. Quando Jesus nos trouxe esse ensinamento, ele quis nos falar dessas dívidas que nós estabelecemos com os nossos irmãos e que muitas vezes nós não conseguimos pagar aqui. E nós arrastamos essas dívidas para outras existências, para outras encarnações. Aí alguém pode falar assim, não, mas isso é bobagem, né? Quem ainda não conhece o Espiritismo, né, fala, não, Jesus nunca ia falar um negócio desse pensando nisso, em pagar em outras existências, né? Aí vem um outro trecho, que está no Evangelho de Mateus, no capítulo 5, versículo 25 e 26. Reconcilia-te mais depressa com o vosso adversário, enquanto estáis com ele no caminho, a fim de que o vosso adversário não vos entregue ao juiz, e que o juiz não vos entregue ao ministro da Justiça, e que não sejais aprisionado. Eu vos digo em verdade, que não saireis de lá enquanto não houverdes pago até o último ceitil. Reconcilia-te com o teu adversário enquanto estás no caminho com ele. Que caminho é esse? O que o Evangelho segundo o Espiritismo nos explica aqui? Que nós estamos no caminho com os nossos irmãos. O tempo todo aqui nós estamos tendo a oportunidade de resgatar as nossas dívidas. Aqueles que nos são colocados do nosso lado, para dividir com a gente essa existência, muitas vezes nós devemos muito para eles. E às vezes nós nos recusamos, né? Nós continuamos naquela animosidade, naquela briga, e não conseguimos perdoar. Ele fala aqui que nós temos que fazer esse esforço para nos reconciliar, enquanto nós estamos aqui, porque tudo aqui é mais fácil. Basta um simples perdão, um simples pedido de perdão. Mas um simples pedido de perdão às vezes é tão difícil, né? Tanto pedir perdão, quanto perdoar aquele que nos magoou. Mas nós precisamos estar atentos e fazer isso enquanto nós estamos aqui. Porque imagina a dor daquele que parte sem ter perdoado, sem ter pedido perdão. E não tem mais essa oportunidade de fazer isso. Por mais que se faça em oração, em pensamento, a gente não consegue ter ainda esse mesmo sentimento de que foi perdoado ou de que pediu perdão para aquela criatura. E às vezes é uma criatura que a gente ama tanto, e por causa de uma bobagem,
a gente acaba se afastando, a gente acaba ofendendo, magoando. Aí ele prossegue. Tem mais. Se, pois, quando apresentardes vossa oferenda ao altar, vós vos lembrardes que o vosso irmão tem alguma coisa contra vós, deixai a vossa dádiva ao pé do altar, e ide antes reconciliar-vos com o vosso irmão, e depois voltai para oferecer a vossa dádiva. Não adianta a gente elevar o pensamento a Deus, vir no centro espírita, ir na igreja, fazer lá as nossas orações, se a gente está com o coração cheio de mágoa, se a gente está com o coração cheio de rancor. Ele fala aqui de oferendas, porque naquela época ainda se fazia as oferendas físicas, né? Ainda tinha lá o culto ao bezerro, levava-se lá o bichinho. Mas, enfim, o que ele quer dizer é que não adianta nós estarmos com o nosso coração cheio de mágoa, de ódio, de rancor, e pedir para Deus para nos perdoar. Quando a gente fala que a gente precisa elevar o pensamento a Deus para fazer uma prece, como que a gente vai elevar a nossa alma a Deus, o nosso pensamento a Deus, se a nossa alma está carregada daquele sentimento ruim, que machuca? Então, antes de qualquer coisa, nos lembremos que é preciso esvaziar o nosso coração daquele sentimento para a gente poder ser ouvido por Deus, para a gente obter o perdão de Deus para as nossas ofensas. Esse é bem legal. Por que vedes um argueiro no olho do vosso irmão, vós que não vedes uma trave no vosso olho? Ou como dizeis ao vosso irmão, deixai-me tirar um argueiro do vosso olho, vós que tendes uma trave no vosso? Hipócritas, tirai primeiro a trave do vosso olho, e então vereis como podereis tirar o argueiro do olho do vosso irmão. Por que é tão mais fácil a gente ver o erro dos outros e não ver o nosso? A gente tem uma facilidade incrível para apontar o erro do outro. Mas a gente não consegue se olhar no espelho e ver aquilo que a gente faz. Se a gente parar e observar aquilo que nós fazemos, e imaginar assim, se ele estivesse fazendo, eu ia achar bacana, eu ia achar legal? A gente já vai ver o quanto de coisa que a gente faz que a gente não iria apreciar no outro. Tem uma historinha que fala que o marido chegou para a esposa e falou, nossa, eu tô, olha, por aqui daquele pessoal lá do serviço. Porque tem um lugar lá que a gente, para atender as pessoas, a gente põe uma cadeira na frente da mesa. Hoje a cadeira teria que estar um pouquinho mais distante, né? Mas enfim. E a pessoa senta ali, primeiro que a pessoa já não tem educação, que ela levanta dali e não põe a cadeira no lugar. E aí o pessoal que é lá do serviço, que sabe que as pessoas têm que passar por ali, que o espaço é curto, não coloca a cadeira no lugar. E a cadeira fica lá no meio do caminho. Eu tenho que me levantar da minha cadeira e ir lá e arrumar a cadeira para parar de atrapalhar o trânsito das pessoas. Onde já se viu isso? E aí a esposa estava ali só ouvindo a narrativa, falou, nossa, que engraçado. Ele falou, o quê que é engraçado? Falou, você todos os dias se senta para almoçar, ou para jantar, ou para tomar café, e você faz a sua refeição e você empurra a cadeira e deixa lá no meio da sala quase. E você deixa o seu prato em cima da mesa, o seu talher em cima da mesa, o seu copo em cima da mesa. E aí sou eu que tenho que ir lá e juntar e colocar a cadeira no lugar, porque aquilo também atrapalha quem vai comer depois. Aí ele parou e falou, nossa, eu nunca tinha pensado nisso. Olha só, uma coisa que a gente faz automaticamente todos os dias. E quantas coisas a gente não faz automaticamente todos os dias sem nem perceber. Mas a gente critica no outro. A gente consegue ver no outro.
mas a gente não consegue ver na gente. Se a gente parar para refletir um pouquinho, a gente vai ver quantas coisas a gente faz porque o outro, né? Porque o outro me fez, porque o outro me ofendeu. Mas o que a gente fez? O que a gente fez antes? Será que se a gente puxar um pouquinho pela memória e ir alguns dias, algumas horas antes, a gente não vai ver que teve algum motivo ali? Muitas vezes a gente vai encontrar. E aí tem a outra passagem que ele narra aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, que é talvez uma das mais conhecidas, que é quando Jesus está lá fazendo a sua pregação, e os escribas e os fariseus levam para ele uma mulher sob a alegação de que ela tinha sido pega em adultério. E falam, né, testando ele para ver o que ele iria fazer. Olha, essa mulher foi pega em adultério, mestre. Diz a lei de Moisés que nós temos que lapidá-la, ou seja, que nós temos que apedrejá-la. Qual é o seu posicionamento quanto a isso? Jesus se abaixou, começou a escrever na areia e ficou lá por uns minutos. Então ele se levantou e falou: aquele que estiver sem pecados, que atire a primeira pedra. Então eles foram saindo, um a um, desde os mais velhos até os mais novos. Então ele se virou para a mulher e falou: onde estão os teus acusadores? Não te condenaram? E ela falou: não, foram todos. Ele falou: então também eu não te condeno. Vai, não peques mais. Quem de nós está sem pecados, sem erros, para poder atirar a primeira pedra? Jesus não condenou aquela mulher. Quem somos nós para condenar aquele que erra conosco? Nós erramos todos os dias. Nós podemos não sair por aí ofendendo todo mundo todos os dias, mas alguma coisinha que possa ou prejudicar, ou magoar, ou ofender, ou às vezes incomodar só, nós fazemos para o nosso irmão. Então, como que a gente pode ir lá e olhar para ele e falar: você faz isso, você fez aquilo, você xingou, você gritou. Mas a gente já fala assim: ó, não grita comigo. Né? A gente já está fazendo aquilo que a gente não quer que faça. E o tempo todo são vários e vários e vários ensinamentos que Jesus nos trouxe para nos mostrar a importância de perdoar, para nos mostrar que nós também erramos, que nós não podemos cobrar do outro aquilo que nós não temos condição de dar. Aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, ele fala que o perdão consiste no esquecimento das ofensas. Desculpa, que a misericórdia consiste no esquecimento e no perdão das ofensas. O esquecimento, a gente tem que ter isso em mente, não é do fato. A gente não vai esquecer o fato. Tem fatos, tem coisas que as pessoas nos fazem que dificilmente a gente vai conseguir esquecer. Eu vou contar rapidamente aqui uma experiência pessoal minha para vocês, só para a gente entender que isso acontece várias vezes com todos nós, desde lá na adolescência, quando o pai ou a mãe não nos deixa ir naquela festa que a gente queria tanto ir, né? Mas eu quero, os meus amigos todos vão. Não, não vai. E aí, quando a gente chega aqui, já um pouco mais velhos, um pouco mais maduros, a gente olha lá atrás e fala: nossa, ainda bem que meu pai não me deixou ir naquela festa. Ou ainda bem que meu pai não me deixou pegar o carro, quando eu nem carteira tinha, não sabia nem o que era dirigir direito.
Hoje a gente consegue ver isso de uma outra forma. Eu sou funcionária pública. E quando eu estava lá no começo da minha carreira, eu passei por uma situação em que eu fui colocada, eu trabalhava lá em Itaquera, num lugar lá onde o primeiro lugar que eu trabalhei, quando eu comecei o serviço público. E ali o meu superior fez lá alguma coisa que ele não deveria ter feito, o meu superior maior. Então a minha superior, que estava entre nós dois, foi lá no órgão responsável e o denunciou. Falou, olha, ele fez isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui, e eu não vou compactuar, e fiz a minha parte. Muito bem. Eu trabalhava diretamente com ele. Então eu fui chamada para ser ouvida. Fui lá, dei o meu depoimento, falei o que eu sabia, o que me perguntaram. Não falei o que eu sabia. Falei só o que me perguntaram. Muito bem. Estava lá eu com a minha consciência tranquila. Dali um mês, o meu nome está no Diário Oficial. Para sair de lá e ir para o centro da cidade. Aquilo para mim foi a morte. Porque eu estava muito bem acomodada lá, eu gostava das pessoas, a gente se dava muito bem, eu gostava do meu trabalho. Eu ia no contrafluxo, daqui para lá, não pegava trânsito, não tinha nada, estava tudo tranquilo, a minha vida estava perfeita. Pois ele me mandou lá para o centro da cidade, eu voltava no metrô às 6 horas da tarde, daquele jeito que a gente sabe. Aquilo, para mim, não podia ser pior naquele momento. Eu comecei a guardar um sentimento em face daquela criatura que vocês não têm ideia. E aí eu fiquei lá, naquele lugar, por algum tempo. E lá eu conheci o meu chefe lá. Eu também tinha raiva dele, porque ele era uma pessoa que tinha deixado eu ir para lá. Ele teve que me aceitar para eu ir para lá. Então eu também não gostava dele. Então era muito difícil para mim. Era difícil trabalhar, era difícil conviver. Mas ele não se deixou abalar por isso. Ele me tratava bem, ele me ensinava o serviço, tudo tranquilo. E aí, quando ele foi sair de lá, ele foi promovido, ele me deixou ir fazer um curso que muito poucas pessoas fazem lá onde eu trabalho, que é um curso que a pessoa tem que ficar 6 meses afastada. Então, pouca gente faz, porque ninguém quer perder o funcionário, né? E eu fui fazer esse curso. Quando ele saiu, ele me deixou sair de lá e ir para um outro lugar, onde eu fiquei mais uns 4, 5 anos. E nesse lugar eu viajava, eu lidava com pessoas, eu fazia coisas novas, eu conhecia gente nova. Era um trabalho que eu gostava muito de fazer. Passado um tempo lá, eu fui chamada por uma outra pessoa que trabalhou comigo nesse caminho aí, para exercer um cargo de chefia. Saí dali e fui para outro lugar, onde eu também fui muito feliz por muito tempo. Saí dali convidada por uma outra pessoa para ir para onde eu estou hoje. E hoje eu faço o meu trabalho da melhor maneira possível, gostando do que eu faço. Eu gosto do que eu faço. E quando eu paro para me lembrar daquele sentimento que eu tinha naquele momento, quando eu sofri tudo aquilo, eu não esqueci o fato. Eu conto para vocês com detalhes como que foi quando eu li aquele jornal, como que foi quando eu fui para lá a primeira vez. Eu não esqueci o fato. E vou dizer para vocês, não foi fácil. Mas eu consegui ressignificar aquele sentimento. Eu comecei a perceber que se não fosse aquela criatura, eu estaria lá até hoje, sentadinha, fazendo meu serviço. Ia estar feliz? Provavelmente. Ia estar com as pessoas que eu gosto? É possível. Mas eu não ia ter crescido, eu não ia ter amadurecido, eu não ia ter crescido profissionalmente como eu cresci. Eu aprendi muita coisa, eu trabalhei com muita gente diferente. Eu consegui amadurecer
profissionalmente, espiritualmente. E isso, que não é um detalhe, quando aconteceu isso lá, que ele me mandou para cá, cerca de 1 mês depois eu entrei por essa porta pela primeira vez. Porque eu precisava, me angustiava aquele sentimento. Eu precisava botar aquilo para fora de alguma maneira e eu não sabia como. Eu entrei aqui, eu comecei a fazer Coen, eu comecei a ouvir palestra, eu comecei a entender que aquele sentimento me fazia mal. Mas eu não conseguia me livrar dele ainda. Eu precisei de muito tempo para me livrar dele. Mas hoje eu posso dizer, com tranquilidade, com segurança, que eu me livrei dele. Hoje eu consigo olhar para aquela criatura e ser grata a ela, porque se não fosse por ele, eu não tinha saído de lá e eu não tinha conquistado tudo que eu conquistei hoje. Tudo que eu tenho hoje eu devo a ele, profissionalmente. Então eu consegui ressignificar. É esse o esquecimento que o Evangelho nos fala. É preciso ressignificar aquele fato. Não é esquecer o fato, é esquecer aquele sentimento que aquela situação nos trouxe. É aquele sentimento ruim que a gente tem que eliminar da nossa vida para poder perdoar. É aquele ressentimento. A gente ressente cada vez que a gente lembra daquilo. Se a gente não se livrou daquele sentimento, a gente sente aquela dor da mesma maneira. Tem uma palestra do Rossano Klinger que eu assisti uma vez, que eu não esqueço. Vocês não vão esquecer também, porque é nojento. Mas é uma forma da gente fixar na cabeça o que é esse sentimento da mágoa, do ressentimento. Imagine que você está lá no ônibus e o ônibus lotado, encosta o cidadão ali do seu lado de pé, né? E de repente você começa a ver que ele está balançando demais. Você fala, qual é que é desse cidadão aqui, né? Você dá uma olhadinha ali para cima, ele está meio verde. Dali a alguns instantes, Luiz, é isso mesmo que você está imaginando. Vomitou em cima de você, sujou sua roupa toda, você indo para o serviço, você fala, e agora? O que eu vou fazer? Aí você lembra que no dia anterior a sua colega de serviço tinha te emprestado uma tupperwarezinha para você levar o lanche, e você levou embora para lavar em casa. Aí ali, sem poder fazer nada, sem poder sair, você pega a tupperwarezinha com a colherzinha e vai guardando tudo aquilo ali no potinho. E fecha. Quando você chega no serviço, você fala para sua colega, olha o que aconteceu com a sua tupperware. Olha o que me fizeram. Ela fala, não pode fechar, pode guardar, pode jogar fora, fica para você, faz o que você quiser. E aí, em vez de jogar fora, você guarda. Guarda dentro da bolsa. Quando chega lá de noite, para o seu marido, para a sua esposa, você abre e fala, olha o que me fizeram hoje. E aí, não contente, você guarda de novo. E aí você chega lá no almoço de família no domingo e abre lá para o seu pai, para sua mãe, para o seu filho. Olha só o que me fizeram outro dia no ônibus. E guarda de novo. Isso é a mágoa. Isso é o ressentimento. Toda vez que você se lembrar daquele fato, você vai dar uma abridinha na tupperware e dar uma cheirada para você não esquecer. É isso que a gente faz quando a gente fica guardando esse sentimento ruim dentro da gente. É simples assim, é nojento? É. Mas é isso que a gente faz. Quando a gente não joga, lá no começo, quando a colega falou, olha, joga fora. Você não joga, você fica guardando, você vai levando aquilo. E eu levei muito tempo a minha tupperwarezinha dentro da bolsa. Mas hoje, graças a Deus, eu consegui jogar lá fora. Então vamos parar e pensar um pouquinho. Será que eu estou carregando a minha tupperwarezinha dentro da bolsa? Ou será que eu joguei ela fora já? Nós temos dentro de nós vários níveis de sentir as ofensas.
Várias formas de sentir as ofensas. Nós temos a irritação, que todos nós temos, várias vezes ao dia, que é aquela coisa de chegar em casa e o marido deixou a toalha molhada em cima da cama. O filho, não é só o marido, a esposa também. Tá bom, não precisa me olhar com essa cara. O filho que não acha o cesto da roupa suja, que está aqui do lado, mas ele joga no chão. Isso vai nos irritando. São várias coisas que nos irritam durante o dia. Mas irritou, passou, acabou. Isso é irritação. Nós temos a raiva, que todos nós sentimos também, várias vezes. A raiva é aquele negócio que a gente está ali no ponto de ônibus, já meia hora esperando o ônibus e ele nada. Aí quando você vê ele lá embaixo, vindo na avenida, tem um outro ônibus parado no ponto. E ele faz o quê? Passa por trás. Aquilo dá uma raiva, não é? Aquilo dá uma raiva, você xinga o motorista, porque você sabe que você vai ficar mais meia hora lá. Mas a hora que vem o outro, você vai embora para casa, chega em casa, passa. Às vezes demora um pouquinho mais, mas passa. Demora mais quando você chega atrasado em casa, perde alguma coisa, né? Mas aquilo vai passar. Você não vai ficar guardando aquilo. Nós temos a fase da ira, que aí já começa a ficar perigoso. Porque aí é aquele sujeito que recebe uma fechada no trânsito e vai atrás do outro. E aí a gente tem cenas como que a gente viu algum tempo atrás aí nas redes sociais, do motoqueiro que o rapaz sem querer foi lá e deu uma fechada. E é sem querer, porque ninguém sai de casa falando assim, hoje eu vou derrubar um motoqueiro. Ninguém sai de casa falando, hoje eu vou fechar aquele carro para causar um acidente. Né? Mesmo assim, o motoqueiro que tomou a fechada foi atrás do cidadão e quando ele parou no farol, o vidro do carro estava aberto, ele não se contentou só em xingar. Ele foi lá e começou a bater na criatura. A ira é isso. É aquela reação desmedida. Aquela reação que a gente tem que extrapola a raiva e naquele momento ela sai do controle. E aquilo pode ter consequências, como nesse caso. Pode ter consequências até maiores. Mas isso vai passar. E a hora que passar, aquela criatura que fez vai falar, meu Deus, o que eu fiz? Olha a consequência disso para mim. Normalmente essa consequência vai ser física, vai ser alguma coisa assim, porque é um ato violento. Mas vai passar. E já vai ficar na cabeça. E aí, depois disso vem o ódio. Vem o rancor. Vem a cólera. Que é aquele sentimento que você às vezes não extrapola para o outro. Mas é pior porque você guarda. Você guarda e é aquilo que te faz mal. Aquilo vai ficar te fazendo mal por muito tempo. E é isso que nós temos que evitar. Porque quando a gente chega nesse nível de sentimento, que a gente não consegue se desvencilhar dele, a gente vai sofrer. E esse sofrimento chega muitas vezes a ser físico. Se a gente for lá no Evolução em Dois Mundos, tem um capítulo que se chama... Deixa eu ver se eu anotei. Predisposições mórbidas. Que ele fala do quanto esses sentimentos podem afetar o nosso corpo físico. Aquele sentimento de ódio, aquele sentimento de rancor, aquele sentimento de arrependimento mesmo, de remorso, de não ter podido pedir perdão. Aquilo vai se entrelaçando no nosso corpo espiritual e vai ter resultados no nosso corpo físico. Então, por isso não é à toa que muito se fala que muitos cânceres que tem por aí são resultado dos nossos sentimentos. Não é à toa isso. Não foi que algum maluco resolveu chegar lá e falar isso, não. Isso foi muito estudado, a espiritualidade nos passou isso de uma maneira muito clara. E se a gente parar e observar, a gente vai ver que tem muito fundamento. Então, olha o perigo que é a gente não
se livrar desse sentimento, da gente perdoar, porque nós não somos melhores do que os outros. Nós não somos melhores. Ah, não, mas eu nunca matei ninguém, eu nunca roubei, eu não sou que nem aquele fulano. Pode ser, você nunca fez aquele ato, mas você já fez outros atos que podem ter magoado pessoas também. Porque a gente, é aquela história, quem bate, esquece, quem apanha, não esquece, não é o que se fala? Então, a gente precisa mudar isso. Porque muitas vezes, realmente, a gente faz as coisas e não percebe que fez. A gente não tem a dimensão do que aquilo causou no outro. E quando a gente é esse outro, às vezes a pessoa não tem a dimensão do que causou na gente. Cabe a nós não deixar que aquilo tome uma proporção maior do que precisa ser. Eu conheço uma história de uma amiga minha que, por uma bobagem, ela discutiu com o pai uma vez para defender a mãe de alguma coisa que o pai tinha falado, alguma coisa assim. E no momento a discussão foi acalorada, foi feia. Eles falaram coisas um para o outro que não queriam falar, não falariam numa outra situação. E daquele momento em diante, eles não se falaram mais. Isso já tem mais de 5 anos. E aí chegou um determinado momento em que a mãe ficou doente. E o pai é daqueles que não consegue ir lá e servir o próprio prato de comida. Daqueles bem, né, de antigamente, que não consegue ir lá e fazer nada sozinho. Ele não conseguia lavar uma roupa, ele não conseguia manter a casa minimamente. Ela ia lá, a irmã ia cuidar da mãe e ela ia cuidar do pai. Eles não se falavam. Ela fazia a comida, botava no prato dele, ela lavava a roupa dele, ela fazia as coisas para ele, mas eles não se falavam. Aí, depois dessa situação, depois que aquilo passou, ela percebeu o absurdo daquela situação. E ela começou a tentar reverter isso. Hoje ela chega e fala: oi, pai, você tá bom? Ele só mexe a cabeça. Ah, você fez isso? Ah, não sei o quê. Não. Ela tenta puxar uma conversa, mas ele não dá o braço a torcer. O que é isso? Orgulho. O orgulho de ter razão. Eu tenho razão, tá vendo? Ela tá tentando falar comigo, mas eu tenho razão. Então eu não vou falar. Ele tem Alzheimer. Ele ainda não está apresentando nenhuma dessas características que a gente conhece do Alzheimer, de não se lembrar das coisas, das pessoas. Mas um dia isso vai acontecer. A gente não sabe em que grau, nem quando, mas há uma grande possibilidade disso acontecer. E aí? Como é que vai ser? Ele não vai se lembrar da filha. E ela não quer que ele esqueça dela, que ele deixe de se lembrar dela com esse sentimento. Mas ela também não consegue chegar nele e falar: pai, me perdoa. O que eu falei, naquele momento fazia sentido, hoje não faz mais. Então, olha, o que é isso? Se ele partir hoje ou amanhã, daqui a pouco ele vai embora com esse sentimento. Quando chegar lá, fala: nossa, poxa vida, não falei com a minha filha. Eu deixei passar oportunidades de ser feliz, de falar o quanto eu a amo. E se amam. Se amam. Não teve nenhum fato que alguém pudesse guardar um sentimento daquele da Tupperware. Não. Tem amor nessa relação. Mas mesmo assim, o orgulho acaba falando mais alto.
A gente não pode deixar o orgulho falar mais alto do que o nosso sentimento. A gente não pode deixar o orgulho falar mais alto do que o amor. Então vamos refletir nesse momento todos esses ensinamentos que Jesus nos deixou. Que nós sejamos misericordiosos para obter a misericórdia de Deus. Que nós perdoemos ao outro para conseguir o perdão dos nossos erros. Vamos parar e pensar um minutinho e ver o quanto nós erramos. E se nós queremos continuar realmente sendo assim. Se nós não podemos perdoar mais, relevar mais. Né? Muitas vezes no dia a dia, começa aquela discussão e você vai e começa a discutir também e aquilo vai tomando uma proporção. A outra pessoa está nervosa, deixa falar, deixa desabafar. Desabafa, fala tudo o que você tiver para falar. Tá bom, tá bom, tá bom. Eu sou isso, eu sou mais aquilo. É difícil? É. Mas é um exercício. É um exercício. Porque aquele ditado que quando um não quer, dois não brigam, é fato. Se você chegar aqui para mim e começar a me xingar de tudo quanto é nome, e eu falar, tá bom, quando você tiver mais calma, você me procura, vai chegar um momento que você não vai querer mais discutir comigo. Porque não vai fazer sentido. Não vai fazer sentido. Foi assim que Gandhi conseguiu libertar a Índia do exército do Império Inglês. Sem sangue, sem guerra, pacificamente. Pacificamente. Por isso que ele fala aqui no Evangelho que bem-aventurados os misericordiosos são aqueles que, como falado lá na outra bem-aventurança, são brandos e pacíficos, são doces, são tranquilos. Porque quando nós despertamos o que há de pior no outro, se ele não reagir, a gente não tem como continuar jogando aquilo em cima dele, porque vai cair no vazio, a gente vai ver que cai no vazio e acaba. Então vamos ser aquela criatura que não provoca a ira do outro, que não deixa aquilo ir para frente e virar aquele sentimento para guardar na Tupperware e ficar se martirizando com aquilo. Vamos buscar dar o melhor de nós para aquelas criaturas que convivem conosco. Vamos buscar perdoar, nos lembrando de que nós precisamos também do perdão daquelas criaturas para que nós tenhamos o perdão de Deus. Então vamos para casa hoje com essa reflexão do quanto nós precisamos perdoar para sermos perdoados. Que assim seja. Obrigado, Pai, por toda essa chuva de bênçãos, esse banquete espiritual, todos esses aprendizados que o Senhor nos permite e que possamos assim refletir sobre tudo que nos foi passado, reforçando em nós a importância do amor, do perdão, do esquecimento. E assim, Senhor, vamos então, agradecidos que estamos, nos dirigir ao término das tarefas de hoje, acompanhando a fluidificação das águas, que será feita pela nossa irmã Ana Geisa, e na sequência, a Joelma fará por nós as vibrações e a prece final. Mestre Jesus, benfeitores amigos, Mestre Jesus, benfeitores amigos,
Mestre Jesus, benfeitores amigos, queremos nesse momento, Pai bendito, agradecer a Tua bênção, a Tua luz, por esse ensinamento dessa manhã, Pai. Ensinamento esse que trouxe para nós, Senhor, o perdão, a benevolência, o amor ao próximo, Pai. Queremos agora, Senhor da vida, pedir permissão para que derrames, Pai, bênçãos, luz, bênçãos de saúde, de fortalecimento sobre as águas que estão aqui no balcão, sobre as águas que estão com os frequentadores. Que essas bênçãos, Senhor, possam trazer luzes da cura, Pai, envolvendo essas águas, que ao tomá-la possamos sentir, Pai, a melhora e a saúde do nosso Pai, física e espiritual, de acordo com o merecimento de cada um, Pai bendito. Grato que estamos, Senhor, por essas bênçãos infinitas que foi derramada sobre essas águas nesse momento, sobre essa casa. Queremos pedir um minuto de oração silenciosa para refletirmos, Senhor, em tudo que foi falado aqui hoje, Pai. Que Tua luz bendita envolva cada um de nós nesse momento, que assim seja. E assim, agradecidos que estamos por essa manhã maravilhosa, em companhia de amigos, nessa casa de bênçãos, que tanto nos recebe com muito amor e carinho, com os nossos corações alegres, vamos tirar de dentro de nós toda energia positiva, tudo que há de melhor, para que possamos doar para os nossos irmãos que vivem em situação de rua, que eles possam sentir esse nosso amor, esse nosso amparo, se sentir fortalecidos. Doemos também vibrações de amor aos nossos irmãos que se encontram nos caminhos dos vícios, para que eles possam entender que ainda existem oportunidades para que os caminhos se abram e que possam deixar de lado qualquer tipo de vício que estejam atrapalhando suas evoluções. Vamos também nos dirigir com toda essa luz, com toda essa vibração de amor, aos hospitais, aos que se encontram nos leitos, acamados, que eles possam sentir essa luz misericordiosa de Jesus. Vamos doar também aos profissionais da saúde que se encontram, que eles sejam instrumentos de Deus, de todas as espiritualidades, para trazer alívio e conforto para os que ali se encontram. Vamos vibrar também, Senhor Jesus, pelas nossas crianças que se encontram em orfanatos, que elas se sintam também amparadas, iluminadas, e que elas sintam todo esse amor para seguir no caminho reto, no caminho da fraternidade, no caminho do bem maior. Vamos pedir vibrações de amor aos nossos idosos que se encontram em asilos, muitas vezes abandonados, mas que eles sintam nesse momento todo o nosso amor, todo o nosso carinho. Vamos pedir, Senhor Jesus, pela humanidade, por todo o nosso planeta que está passando por situações difíceis, mas de muito aprendizado. E que a gente nunca se esqueça que o amor divino de Deus e do Mestre Jesus permanece conosco em todos os momentos de nossa vida. Pedimos também pelos nomes deixados na caixinhas de encarnados e desencarnados, que cada um, Senhor Jesus, consiga o que ali foi pedido, o que ali foi vibrado, de acordo com o seu merecimento. Enfim, Senhor Jesus,
vamos pedir por nós mesmos, vamos vibrar energias positivas, energias de amor, energias de luz, de fraternidade, para que cada dia, Senhor, cada segundo de nossas vidas, a gente consiga melhorar um pouquinho, cada vez mais, e assim seguir no caminho do Evangelho, no caminho de Jesus. Que essa mesma paz, essa mesma harmonia permaneça conosco, não só por hoje, mas por todo sempre. Que assim seja. E assim, ainda com os nossos olhos fechados, agradecidos que estamos, vamos pedir a Deus e a espiritualidade amiga licença para encerrar o trabalho dessa manhã, esse trabalho que foi divino e maravilhoso, e que possamos retornar aos nossos lares com energias renovadas, com muito amor, para com que compartilhar com os nossos próximos. Que sigamos aos nossos lares com proteção divina e que o manto sagrado da Virgem Santa recaia sobre todos nós, nos abençoando, nos protegendo e nos amparando por hoje, por toda a semana e por todo sempre. Que assim seja, graças a Deus.